Agora eu vou bater de frente contra quem provavelmente não vai gostar, a Faria Lima. Mas muitos me perguntam, Bruno, mas você trabalha lá, você faz parte da Faria Lima, não desse núcleo. E é aqui que a gente vai entrar em algo ardiloso. A verdade e os valores, eles são inegociáveis. Basicamente, o que nós vimos na semana passada foi mais um encontro do governo com determinados representantes da Faria Lima que a coisa começa a se complicar. Vamos entender a parte técnica da coisa, mas sem tecniquez nenhum, como isso te impacta diretamente e o que pode acontecer com isso no Brasil. Vamos entender. Antes de tudo, nosso muito obrigado. O canal Bruno Musa, sendo o YouTube o principal e as outras redes, atingem mensalmente 4 milhões de brasileiros. E isso faz com que as pessoas comecem a questionar mais. O meu ponto aqui não é, depois de estudar e entender, que concordem comigo, mas não, que traga mais luz a esse raciocínio, para que você fuja desse status quo que eu vou mencionar agora aqui, ao menos a minha opinião, porque tudo isso faz preço e você paga essa conta. Não aqueles que adoram pegar o microfone e falar e apoiar determinadas situações que são impensáveis, com muitos valores questionados. Portanto, se puder, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, que isso ajuda nesse trabalho diário aqui. Vamos então aos fatos. Sempre, toda e qualquer mudança do governo é empacotada com um nome bonito. Eles precisam fazer com que as pessoas acreditem. E aqueles outros que financiam, que estão fazendo por uma tal da justiça social. Caso contrário, você pode ser apontado como uma pessoa que não pensa nos pobres. Muito pelo contrário. É justamente isso que a gente faz aqui. Não quero que isso pareça arrogante de forma nenhuma, mas meus filhos podem estudar na escola que eu e minha mulher optamos. Viajamos para fora do Brasil. Temos planos de saúde internacional. Enfim, não é sobre mim. Não é sobre essa minoria que eu vou falar agora, mas é sobre uma maioria que acha que está sendo representada pelo governo e está pagando a conta dele, porque serve como meio de manipulação para que o governo possa continuar com as suas pautas populistas e muitos ainda o apoiam. E isso para mim é simplesmente impensável. Na semana passada, houve mais um encontro de representantes do Ministério da Fazenda do governo, encabeçado por Dário Durigan, que é o ministro da Fazenda, que substituiu o Haddad, que implementou uma série de taxas para tentar fechar a conta de um governo que não para de gastar e mesmo assim batendo recordes de arrecadação, que significa espoliar a propriedade privada, ou seja, retirar do seu bolso aquilo que você produz de maneira coercitiva, ou seja, se torna obrigatório você pagar e você não pode questionar e você não sabe para onde o teu dinheiro vai. Já pensou sobre isso? Pois bem, essas pessoas representando o governo estiveram na Faria Lima para defender o indefensável, para falar para pessoas que são altamente conhecedoras do processo técnico do mercado financeiro, são intelectualmente bem posicionadas, têm capacidade financeira, e para essas pessoas o governo foi lá defender que 2 mais 2 é igual a 5. E o pior, muitos compram essa ideia. Tem um livro que chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, em que o autor ele divide basicamente os seres humanos em 4, de maneira simplista. Os inteligentes, que fazem bem para os outros e fazem bem para si. Os ingênuos, que fazem bem para os outros e fazem mal para si. Os bandidos, que fazem mal para os outros e bem para si. E aí ele divide em várias categorias de bandidos. E a quarta categoria, que são os idiotas. Esses idiotas, segundo o autor, eles fazem mal para os outros e mal para si. E ele mostra como eles estão por todas as partes da sociedade e mais, você encontra independente da formação, do posicionamento hierárquico numa empresa, ou seja, advogados, médicos, presidentes de empresa, não importa, que compram um determinado discurso, muitas vezes por falta de caráter, ou outras vezes por simplesmente não querer fugir à regra de um discurso padronizado. E dessa forma, ele coloca que esses idiotas, eles são piores do que os bandidos. Por quê? Porque o bandido você sabe que vai fazer mal para você, você tenta se prevenir. Já esses idiotas, você não tem ideia quem são, aonde estão e como se proteger deles. Acho que vale uma analogia interessante. Pois é, essas pessoas muitas vezes compram esse discurso porque acreditam em sonhos infantis. Por exemplo,
Armínio Fraga, que foi convidado para fazer parte agora do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Armínio Fraga, com todo o conhecimento técnico que tem do mercado, isso não contém nenhuma ironia, com todo o seu brilhantismo ao ajudar a elaboração do plano real, com tudo isso, ele escreveu sobre um sonho telepático que publicou na Folha de São Paulo, salvo engano, falando que em 2022 ele tinha sonhado que o Lula seria responsável e que, portanto, ele votaria nele. Percebam onde eu quero chegar com tudo isso, que faz jus a justamente aquilo que foi escrito pelo autor no livro As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Eu não estou colocando em xeque o conhecimento dele, muito pelo contrário, estou enaltecendo. Mas como acreditar, com toda a experiência, que o Lula é responsável? Depois teve o vídeo do CEO da BR Partners, que eu já expliquei aqui em outro vídeo disponível no canal e lá no meu Instagram também. Inclusive está com mais de 1 milhão de visualizações, uma vez que ele falou que o Lula não tem nenhum risco à democracia. E eu mostrei todo aquele processo de compra de votos, mensalão, petrolão, desvio do orçamento. Tudo isso é uma deterioração da própria democracia. Se você compra parlamentares, que eles fazem as leis e aprovam conforme o executivo quer, tudo financiado com dinheiro do pagador de imposto, como isso não é uma deterioração da democracia? Em que mundo essas pessoas que são altamente intelectuais e capazes vivem? E é justamente isso que eu quero falar. Nesse encontro, portanto, desses representantes do governo com os representantes da Faria Lima, eles basicamente não levaram nenhuma lógica e correção à trajetória da dívida pública, que ela é explosiva. E aqui, eu, como bom defensor da escola austríaca, eu sou libertário, é inevitável mencionar que todo e qualquer coletivismo ele tende ao erro. Portanto, dizer que a Faria Lima apoia isso é um erro brutal. É uma minoria que tem uma ampla voz, que reverbera por todo o país. Dito isso, feito esse disclaimer, esses representantes do governo não apresentaram nenhuma solução, porque a única solução que eles têm é gastar mais, é mentir e entregar populismo. Foi assim nos últimos 20 anos que o PT comandou o governo. Como é que podem imaginar que será diferente? Mas uma coisa chamou a atenção, que foi publicado pela Rosa Riscala, seguindo a matéria do Valor. Falaram que, apesar de não haver nenhum tipo de sinalização de medidas práticas para levar a dívida de volta a uma trajetória sustentável, eles falaram que foi ventilada a possibilidade de mudar os parâmetros do arcabouço fiscal e elevar a parte discricionária do orçamento para conter a trajetória explosiva da dívida. E isso passa por liberar, inclusive, 23 bilhões de reais a mais dessa parte discricionária. Vamos traduzir tudo isso. O que é discricionário? Liberar mais dinheiro em meio a tudo isso? Da onde vem esse dinheiro? Veja só, o orçamento ele tem 100%. Imagina que seja esses 10 aqui. Só que 95% do orçamento já tem carimbo. É destinado para manter a máquina pública em funcionamento. Salários, aposentadorias, pensão, que tudo cresce com uma inflação mais alta, sem incremento de produtividade. 95% do orçamento já tem esse destino. Só que essa despesa obrigatória, ela é corrigida por conta da inflação. Consequentemente, ela cresce muito, mesmo o governo aumentando a arrecadação. Que ponto nós chegamos? Em que no final de 2027, agora, final do ano que vem, o governo já assumiu, junto com o Instituto Fiscal Independente do Senado, que no final do ano que vem, não mais as despesas representarão 95% do orçamento, mas sim 100%. O que não é obrigatório, que hoje representa 4% do orçamento, tem, por exemplo, os investimentos, que se enquadram dentro desse 4%. Só que no final de 2027, a despesa cresceu e consumirá 100% do orçamento. O que significa isso? Que não haverá sequer espaço para investimentos. A máquina pública para, é o chamado shutdown. O governo assumiu e tudo isso faz preço. Faz preço na curva de juros, faz preço na moeda, traz riscos implícitos gigantescos, mas oportunidades também. Oportunidades essa que eu venho falando. Eu vou deixar o QR Code na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente. Sou eu quem respondo para entender o teu risco, o planejamento financeiro que a gente faz, analisando lá na frente quanto você quer ter, quanto precisa render, quantos aportes precisa ter, enfim, holding, Brasil, lá fora, parte tributária, ou seja, a casinha completa. Me coloco à inteira disposição em meio a tudo isso. Ou seja, final do ano que vem, a máquina para, o governo assumiu. E qual a situação que nós estamos hoje?
uma dívida bruta que supera 80% do PIB e que, segundo o FMI, atingirá 100% do PIB daqui a poucos anos, no começo da próxima década. Lula, mais uma vez mentindo, há alguns dias falou que isso não significa absolutamente nada, já que Japão, Estados Unidos e Europa têm uma dívida que supera 100% do PIB. Só que ao comparar o Japão, ele esqueceu que a demanda pela dívida deles é muito maior do que a demanda por real. Consequentemente, mesmo a situação lá estando extremamente preocupante, assumida pelo governo, aqui no Brasil é muito maior, uma vez que a média dos países emergentes tem uma relação dívida sobre o PIB de 60%. Nós já ultrapassamos 80%. Além do mais, o Japão é um grande credor externo. Tem muito dinheiro fora do Japão que o governo, numa canetada, que eu não aprovo, poderia repatriar esse capital para investir localmente. Aqui no Brasil não há poupança. Nós temos um dos menores índices de poupança do mundo civilizado, algo como 14% do PIB, quando também a média mundial é da ordem de 23% do PIB. Portanto, Lula mentiu mais uma vez, o que é completamente normal. Nós já ultrapassamos R$1 trilhão com pagamento de juros. Ora, Bruno, então é fácil, baixe os juros. O Banco Central faz isso. Se ele baixa a taxa de juros com esse fiscal deteriorado, a curva de juros futura, que é negociada na Bolsa, ela sobe. E é ela quem dá a diretriz do quanto o governo vai pagar para captar dinheiro, quanto que as empresas pagarão para captar dinheiro, quanto pagarão para rolar a sua dívida. Portanto, é simplesmente impossível. Aconteceu isso na época da Dilma. A inflação voltou e a taxa de juros explodiu em um ano depois, para conter toda a inflação. Ou seja, não há almoço grátis. E segundo o próprio governo, respaldado pelos cálculos do Instituto Fiscal Independente do Senado, o arcabouço que foi aprovado em 2023 prometia gerar déficit zero em 2024. Prometia superávit de 0,5 ponto percentual do PIB em 2025 e 1% em 2026. Sabe quando eles atingiram, desde que eles elaboraram o arcabouço? Nenhuma vez. E quantas vezes eles mudaram a regra? 3 vezes. Inclusive, em menos de um ano foi a primeira mudança. A primeira meta já tinha sido alterada. Fora todas as outras artimanhas que eles criaram. Quem não lembra, um mês antes de aprovar o arcabouço, eles aprovaram a PEC do estouro, gastando quase 200 bilhões de reais. Criaram vários fundos, pegaram o dinheiro que ainda não tinha a regra do arcabouço, pegaram esse dinheiro e alimentaram esses fundos. E agora, desses fundos privados, eles distribuem para auxílio gás, juros subsidiado, incrementa a dívida, mas não passa pelo orçamento. Percebam? Tudo isso fez com que as pessoas não mais acreditem no arcabouço fiscal. Dará mesmo o governo vir a público e dizer que está próximo do déficit. Próximo do déficit em 2026. Mesmo jogando mais de 300 bilhões ao longo desses 3 anos para esses fundos, jogando por fora do orçamento, portanto, maquiagem pública, que foi o que levou a Dilma ao impeachment. Isso cresce a dívida pública em mais de 300 bilhões de reais, mas o arcabouço fiscal diz que está próximo de ser atingido. Mesmo mudando as regras 3 vezes, eles não conseguem atingir sequer o déficit zero, mesmo criando esses fundos. É patético, mas isso dá o nome a justamente o que eu mencionei lá atrás. O arcabouço, ele é natimorto. Veja, em 2025, o governo declarou que cumpriu a meta com um rombo real de 61 bilhões de reais nas contas públicas. Lembre-se, em 2025 era para gerar superávit de 0,5 ponto percentual do PIB e gerou esse déficit de 61 bilhões. E como ele conseguiu chegar em déficit de 61 bilhões? Usando essas exclusões, abatimentos, jogando dinheiro por fora do orçamento, abastecendo esses fundos, como eu falei. Está em jornais de ampla circulação, e isso é fácil encontrar. E o governo assume. Nos 3 primeiros anos do arcabouço, as despesas excluídas das regras somaram mais de 300 bilhões de reais. Isso não é arcabouço, isso é um arcabouço de maquiagem. E as contas são simples. As despesas discricionárias, que eu mencionei que hoje são 4% da despesa total, representam em 2026, sabe quanto? 164 bilhões. De uma despesa de mais de 2 trilhões e 600, apenas 164 bilhões são as despesas não obrigatórias. Desses 164 bilhões, 61 bilhões têm que ir para emendas do governo, emendas parlamentares. Sobra 100 bilhões para investimentos e dentre outras várias coisas, por exemplo, como confeccionar passaportes e tantas outras coisas que o governo precisa fazer. Esses 168 bilhões em 2026 cai para 75 bilhões em 2027, 9 bilhões em 2028 e, consequentemente, negativo, ou seja, 100% do orçamento consumido pelos gastos obrigatórios. Repito e reitero, shutdown da máquina pública assumido
pelo próprio governo. E aqui eu entro para falar abertamente o que eu falei no começo do vídeo. Eu tenho orgulho da minha trajetória, em maior ou menor grau. Sou muito feliz com aquilo que eu venho conquistando e conquistei ao longo da minha vida dentro dos meus 19 anos de mercado financeiro, atendendo e representando investidores das mais variadas profissões. E hoje, focando em investidores com patrimônios maiores e tendo uma determinada voz de fala dentro do mercado. Isso é muito gratificante para mim e reconhecido por uma série de pessoas que me param. E eu fico muito feliz com isso. Mas eu preciso alertar dessa forma essa minoria com voz desproporcional dentro da Faria Lima, como eles têm feito vista grossa ao que está ocorrendo no Brasil. Defender que esse governo é democrático enquanto ignora o histórico documentado de compra de votos de parlamentares não é nenhum tipo de análise. É conveniência e muitas vezes estupidez relatada pelo livro que eu citei. Acenar positivamente para cada remendo fiscal porque o mercado sobe no dia seguinte não é inteligência, é miopia e falta de caráter. O mercado financeiro não é sinônimo do Brasil real e da economia real. Mas o mercado, ele responde à obscenidade que tem acontecido na economia real. O que é bom para o chamado carry trade, ou seja, manter juros altos, atrai dólar para cá, para capturar a diferença de taxa de juros nos Estados Unidos e aqui, isso faz com que o dólar entre e mantenha o real mais ou menos comportado. Isso é péssimo para o país no longo prazo e tira poder de compra especialmente dos mais pobres. E é aí que eu volto daquilo que eu falei no começo. A pergunta que precisa ser feita é a seguinte: quando a dívida chegar a 100% do PIB, que o FMI já falou que será agora no começo de 2030, quem vai explicar para o investidor que ficou quieto enquanto as regras eram reescritas toda vez que o governo não conseguia cumpri-las? Quem defende o status quo não está sendo moderado, está sendo omisso, especialmente com a vida dos mais pobres. E omissão em fiscal tem um preço. Quem paga não é a Faria Lima, é o trabalhador que tem poupança, fundo de investimento e sonho de aposentadoria. E principalmente aquele que não tem nada disso, que é grande parte do brasileiro, que é justamente aquele sem informação que acredita que o governo está lhe ajudando. E mesmo assim, nós continuamos no escárnio. O BNDES, comandado por um petista, pede mais dinheiro ao Tesouro na semana passada, mais de 7 bilhões de reais, para conter os estragos do tarifaço dos Estados Unidos. Mas esse é o sintoma. Eu fiz um vídeo na semana passada que está batendo 200 mil visualizações no sábado, mostrando sobre isso, como o governo brasileiro tem culpa desse tarifaço por não assumir a sua responsabilidade e ter um discurso completamente irresponsável. Concorde com os Estados Unidos ou não, querer bater de frente com quem é mais forte que você. E aí ele aparece com soluções paliativas para consertar o estrago que ele fez. É como eu sempre falo, ele quebra sua perna, vende muleta financiada com juros em 10 vezes para caber dentro do teu orçamento e você vai lá e o agradece por isso. E o que vai fazer com esse dinheiro? Abastecer o Fundo Garantidor de Exportações, um desses fundos privados que eu mencionei, para retirar o risco dessas operações para o governo, ou seja, para o dinheiro que ele retira da gente, do pagador de imposto. Perceba a obscenidade que é tudo isso. E chegamos ao ponto em que bancos estrangeiros estão socorrendo os Correios. Quem não lembra em 2025, quando o governo conseguiu o empréstimo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ou seja, dinheiro do pagador de imposto, e aí sim do Bradesco, do Itaú e do Santander, que emprestaram 12 bilhões aos Correios, que apresentaram mais uma vez um resultado negativo em 2025 de 8 bilhões e meio. Quando uma estatal tem prejuízo, ela pega dinheiro do pagador de imposto para cobrir esse rombo. Só no primeiro trimestre de 2026 já foram mais de 3 bilhões de prejuízo. 14 trimestres consecutivos de resultados negativos. E agora eles recorrem a bancos estrangeiros, com garantia da União, ou seja, do seu dinheiro, para mais 7 bilhões de reais. Bank of America, Citibank e Deutsche Bank estão no páreo para emprestar isso ao governo. A culpa não é desses bancos, a culpa é de um governo perdulário que usa as empresas estatais para fazer política partidária e gerar rombos no teu dinheiro. E mesmo assim, esses poucos representantes com voz bastante proeminente dentro da Faria Lima continuam apoiando esse tipo de escárnio. E isso, para mim, é simplesmente imperdoável, porque eu repito, valores são inegociáveis. Mas a verdade é que temos que ser pragmáticos. Tudo isso é uma realidade e tudo isso faz preço e carrega oportunidades e carrega riscos. E toda vez que a crise passa, e ela sempre passa, nós dizemos a nós mesmos, da próxima atuaremos diferente. O que você está fazendo dessa vez? Falemos a respeito.
Seguimos.